Olá, eu sou Alexandre. Eu sou a Suelen. E você é? Bem-vindo aqui. E aí, tudo certinho? Tudo ótimo. E esse assunto do bebê reborn, hein? O que tá rolando aí? Complicado. O que você tem observado aí? Porque eu anotei algumas coisas aqui pra gente falar. Eu tenho percebido que essa questão ela é antibíblica, né? Com certeza. Primeiro porque as pessoas querem ter filho, mas sem família, né? Não quer depender do meio criado por Deus para ter filho, que é o sexo, né? Entre marido e esposa. E também não existe uma multiplicação verdadeira, né? Que Deus tinha falado para Adão e Eva se multiplicarem, né? Sim. Sobre a face da terra, e a multiplicação sobre a face da terra era uma forma de Deus encher a terra de pessoas que foram criadas à sua imagem e semelhança, né? Então, a gente vê pelo menos esses 3 pontos que torna essa questão toda antibíblica, né? É claro, a gente vai falar de outras questões, né? De cunho mais íntimo dessas mulheres, dessas moças que estão fazendo isso, mas o que você acha dessa questão bíblica da coisa? Na verdade, é totalmente o contrário da Bíblia, que é crescer, encher a terra, se multiplicar, certo? A pessoa provavelmente rejeita essa palavra e quer viver de um jeito completamente diferente e egoísta. Para mim, isso chega a ser egoísta. Esse é o outro ponto que eu anotei aqui, que para mim é um egoísmo irresponsável, porque, primeiro, você quer ter o seu próprio desejo satisfeito, né? Que é de ser mãe. O que eu acho interessante, né? Porque a gente tem visto esse movimento feminista e uma das coisas, um dos pontos aí é a questão do pró-escolha, né? E assim, uma tendência muito forte a não ser mãe. Mas, enfim, nesse movimento aí agora, desse bebê reborn, a pessoa quer ser mãe. E depois não quer ter, segundo lugar, não quer ter a responsabilidade de mãe, né? Na verdade, é o contrário de ser mãe, né? Porque assim, quando você pega um bebê reborn, né? Isso que está acontecendo, você quer ter o seu desejo atendido. Então você está se valendo de uma situação para atender o seu desejo. Você está no centro. E ser mãe é completamente o contrário, né? Por isso que eu pedi para você participar hoje, porque como mãe de 4 filhas, você pode falar melhor do que eu. Ser mãe é um ato sacrificial. Se doar. É colocar os filhos no centro. Em primeiro lugar. E como que é isso aí? A gente realmente se sacrifica, coloca os filhos acima das nossas próprias vontades, muitas vezes. Né? Lógico, a gente não deixa de cuidar da gente, normal. Mas os filhos, eles estão em primeiro lugar. E outra, os filhos demonstram afeto, os filhos demonstram, eles sentem, têm sentimento, eles têm necessidades. E a mãe, a gente procura atender essas necessidades e reagir a esses sentimentos. No caso do bebê reborn, como que a mãe vai reagir a algo inanimado? Qual é a reação dela diante de um piscar de olhos do bebê reborn completamente robótico? Para mim, chega a ser bizarro
É né? bizarro. É horrível. É muito feio. É horrível aquele negócio. E nunca vai despertar nela, nessa mãe, o real senso de mãe. O real sentido de mãe. Porque ela nunca vai ouvir o bebê chorar e vai falar, tenho que ir lá. Não tem isso, sabe? Ela não vai limpar uma fralda de verdade mesmo. Não vai dar uma mamadeira porque o bebê está com fome. Não vai pegar o bebê chorando porque tá com dor. Já mamou, já trocou, mas você não sabe ali. Então, não vai despertar em você, nessas mães, aquele sentido de mãe mesmo, né? Porque não saiu dela. E outra, muito artificial, um negócio muito artificial. Pelo que a gente pôde apurar, né? Parece que esses bebês, você dá alguma mamadeira para ele, parece que ele canaliza para fralda, né? Não sei, eu ouvi falar isso, não sei se você viu Eu ou ouvi falar pesquisou, também. mas para a mãe poder limpar ali a fralda, né? O que é bizarro também. Mas, assim, você falou da questão de ter a reação da mãe, né? Agora, o que leva a um outro problema, né, que eu também apontei aqui, que já, na verdade, está acontecendo, né? Parece que algumas dessas mães, elas fantasiam que o filho está passando mal e levam no posto de saúde para ser atendido, né? Então, assim, eu acho que surgem no mínimo 3 problemas aí, né? Pelo que eu pude pensar. O primeiro é esse problema de você levar a... Isso, assim, são problemas, na verdade, esses 3 problemas são problemas de ordem social, né? Porque você pega um bebê reborn, que não é um ser humano, né? Não é uma pessoa, e leva num posto de saúde para ser atendido como se o ser humano fosse. Então ele tem que entrar na fila. Então, por exemplo, ele está atrás de outro na fila, mas está na frente de alguém. Sim. Tirando, Humano, né? humano, tirando o atendimento mais rápido para essa outra pessoa que Realmente precisa. realmente precisa, exatamente. E, além desse problema, no aspecto da saúde, tem o problema de afogar ainda mais o atendimento de saúde público, pelo menos, né? Sim. Se a pessoa tiver um plano de saúde, que eu não duvido que daqui a pouco comece a ter, né? Mas afogando mais ainda o atendimento do sistema de saúde público, que já não é muito bom, né? Então, E também tem a questão jurídica, né? Por exemplo, elas querem seus direitos de mãe. E assim, são muitas advogadas e advogados que vão ter que praticamente parar seu serviço normal e vai ter que ali entrar naquela fantasia daquela mãe para atender ela num negócio que não existe praticamente, de né? verdade, nesse ponto aí, eu já, assim, pelo pouco que eu pesquisei, eu percebi que já tem alguma legislação sendo feita, né? O que é outro problema, porque isso aí gera uma atividade uma atividade para os políticos, né? Para o poder legislativo, no caso, seja em esfera federal, estadual ou municipal, né? Gera uma atividade para esses políticos que não precisaria ter, né? Um serviço à toa, Perda no de caso. tempo. Ou para legislar a favor disso, né? Ou para legislar contra isso, não importa É tempo, né? qual a legislação vai ser feita. É claro que legislar
a favor disso é algo pior ainda, né? Mas mesmo que legislem contra isso, é o tempo, ou seja, o sistema legislativo, né, o poder legislativo, que também está afogado, fica comprometido mais ainda para discutir questões né, inócuas, né, que não se trata de pessoas de verdade, né? E nessa outra questão jurídica é na parte de advogados, e advogados você falou, né? Porque vai começar, aliás, já começou, né? As disputas jurídicas, né? Pela guarda Pela e guarda tal. da criança, né? Então, o sistema judiciário nosso, que também está afogado, vai ter que gastar tempo tratando dessas questões aí, ao invés de tratar questões de importância real, né? E esses pais que, no caso, se separam e querem a guarda desse boneco, querem, tipo, por exemplo, se separam de alguém, de um ser humano, uma pessoa que teve afeto por ela, demonstrou afeto, sentimento, para ficar com algo inanimado, com algo que não demonstrou nenhum sentimento por ele, né? Então, isso é bem preocupante. Justamente. E ademais disso tudo, isso gera também problemas espirituais, psicológicos e psiquiátricos, né? Porque quando a pessoa se a pessoa se der conta do que está acontecendo, né? Isso vai levar a uma frustração, né? Uma frustração inevitável como consequência desses absurdos, né? E a frustração muitas vezes leva à depressão, né? Sim, eu fico imaginando, por exemplo, quando o bebê tá ali, quando eu tava com elas, qualquer uma dessas gestações que eu tive, chega ali do sexto, oitavo mês, 11 meses, a criança começa a falar, querer falar. Então, isso gera na gente um sentimento, tipo, né? Tá progredindo, tá crescendo, tá falando. São sempre conquistas. Pra gente é como se fossem conquistas, né? E você, tipo, você comemora essas conquistas. Agora, imagina a pessoa lá no quarto do bebê, num bebê que, no caso, custou bem caro, que esses bebês reborn custam caro, não são baratos. E, assim, você tá lá no quarto, no bebê, você não ouviu ele chorar, mas você vai lá pra atendê-lo, certo? E, assim, você vai pegar, ele não vai demonstrar nada por você, porque ele é um boneco inanimado. E essas pessoas, eu creio que elas, não sei, na cabeça delas, que elas... Será que elas esperam receber alguma coisa? Será que elas... Ou elas fantasiam ele chorando, fantasiam ele crescendo, falando mamãe, papai? Isso que gera, no caso, depois uma depressão. Será que em algum momento essa mãe não vai, tipo, não cai na real e... Será que... Nossa, o que eu tô fazendo? Porque ela vai criar expectativas, né? Eu creio que a pessoa cria expectativas, né? Ela começa a mergulhar tanto nesse teatro que aquele teatro passa a ser a realidade para ela, né? Sim. E aí, quando perceber que as expectativas dela não vão ser atendidas, é isso que gera frustração e depressão. E aí, eu creio que isso aí já vem de um problema, né, um problema psicológico ou psiquiátrico,
né, vai gerar mais problema que vai precisar, consequentemente, de atendimento psicológico, psiquiátrico, internação e etc. Né? E a gente sabe também que do suicídio, da depressão, muita gente parte para o suicídio. Né? Com certeza. E também tem o problema dessas mães que têm essa vida fantasiosa, mas quando elas estão em público, elas querem ser reconhecidas. Querem a fila preferencial, porque tá com boneco no colo. Querem o assento preferencial no ônibus. Quer parar na vaga de grávida, de coisa assim, de mãe que tá com criança no colo. E querem ser reconhecidas por isso. Sendo que ela não tá, por exemplo, carregando um Uma bebê... pessoa de verdade. Né? Que precisa de que você fique menos tempo na fila para ir logo para casa para poder amamentar, para poder trocar fralda. É por isso que tem a fila preferencial no caso de mães com criança pequena no colo. Porque eu preciso ir logo para casa. Além do que também, às vezes, está pesado, né? Creio eu que deve ser por isso que uma mãe com criança no colo tem esse direito, né? Agora, ela tá ali... mas o bebê tem um peso também que corresponde ao peso daquele mês e tal. Mas, gente, não é uma pessoa de não verdade. é uma pessoa. Você não vai ter que correr para casa para cuidar dele, né? Então, isso também é complicado, né? O problema é que as pessoas vão começar a fantasiar de tal forma que é capaz de elas responderem que sim, que precisa correr para casa, que ele está estressado, quer voltar para casa e tal. Né? Que tem febre. E falando nessa questão de preferencial, na verdade eu quero dizer algo para você que está nos assistindo, que atendimento preferencial é você quem tem nesse canal. A gente está procurando trazer informação relevante, informação boa para você que está assistindo. Então aproveita esse momento, deixe seus comentários aí sobre esse assunto, que é muito importante. De repente você fala alguma coisa que serve de luz para esse mundo escuro que a gente está vivendo. E se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso. E agora, qual a origem desse problema? Da onde surgiu isso? Né? Da onde surgiu? Eu tive pensando sobre isso. Assim, primeiro... Está surgindo de uma sociedade que ignora Deus, né? Que se afasta de Deus e da sua vontade. Né? Consequentemente, se afasta também da palavra de Deus e da missão que Deus deu para os homens. E, como consequência, o eu fica em primeiro lugar, porque se Deus tem que estar em primeiro lugar e eu me afasto de Deus, ou seja, há uma inversão de posições aí, né? Na verdade, não é que Deus fica em segundo lugar. Deus sai da jogada. Então, eu fico em primeiro lugar, né? E eu atendo os meus desejos, né? E aí entra aquela frase tão usada aí por esse pessoal que se afasta de Deus, né? Você pode ser o que você quiser. Exatamente. Um problema sério isso, né? Eu acho que esse problema do bebê reborn e tantos outros problemas que a gente está vendo hoje em dia estão sendo gerados por causa do afastamento de Deus, né? Eu creio que essas pessoas, inclusive, não são somente jovens e mulheres novas. Eu vi muitas já mais velhas, mulheres maduras, com esse comportamento também, né? Que já tiveram filhos, inclusive. Sim, sim. E aí, no caso, adquiriram esse transtorno, né? E passaram a ter esse comportamento.
Não sei se é para chamar atenção, sabe? Alguma coisa assim. Mas eu penso assim, cara, é tão bonito a mulher passar pela gestação. Primeiro adquire uma família, constitui família, tem o casamento, depois tem a gestação, passa por tudo aquilo, né? Aí tem o bebê, aquele processo todo, parto, e ver a criança crescer. Você sabe, ter o bebê, a criança correspondendo com você, respondendo aos seus estímulos, põe na escola. E eu acho que muitas vezes essas mães, elas não querem a parte trabalhosa, né? Realmente trabalhosa. Dar mamadeira e depois sair na fralda, você tá causando esse trabalho. Que você que tá pondo e vai sair, porque você sabe que vai sair, certo? Agora, a parte trabalhosa mesmo, de levantar de madrugada porque o bebê chorou, certo? Porque ele tá com cólica, você tem que ir na farmácia, tem que comprar um remédio, tem que comprar fralda, né? Essa parte trabalhosa, deixa quieto. Prefiro esse que dá menos trabalho. Ou quase nada de trabalho, assim, se for ver bem, né? E agora essas fantasias de... ele tá com febre, quero ser atendida no SUS, no posto, o que seja, particular, sabe? Isso aí já é um transtorno num estágio complicado, sabe? Essa questão do transtorno, eu até estou pensando aqui como a gente pode abordar esse assunto, porque a gente não tem formação nenhuma, né? Nessa questão psicológica ou psiquiátrica da coisa. Não sei se eu consigo conversar com alguém, vou até tentar, mas na parte da questão espiritual também, vou ver se eu consigo conversar com alguém especificamente sobre isso. Mas e a questão da parte difícil não é só a questão de cuidar da pessoa, dos cuidados básicos, né, de uma pessoa. Tem, por exemplo, toda a questão da criação, né, da criança, e ensinar a criança no caminho que ela tem que andar, ensinar uma moral para a pessoa, né, porque ela vai ser a propagação daquilo que a gente é hoje, os filhos, né? Sim. Porque a gente não dura para sempre. Então, os filhos vão ser a extensão do que são os pais, né? Ou deveriam ser. E eu penso nesse caso, nesse ponto aí que você falou, eu creio que talvez essas pessoas, essas mulheres pensam, tipo, eu não quero fazer do jeito convencional porque desse jeito vai ser só eu e ele, e no caso não tem procriação. Você não vai deixar uma herança. E não depende também de um comprometimento com outra pessoa, que seria o marido no caso, né? E elas podem, tipo, cansei. Joga fora e deu. É isso que eu tava pensando, né? Porque você fala do trabalho, eu fiquei imaginando, já pensou se daqui a pouco começa a surgir uma escola de bebê reborn? Acho que vai ser a escola que menos tem trabalho com os alunos, né? É a escola que os professores vão sofrer menos, né? Eu iria me formar em medicina reborn. Com certeza. Justamente, porque vou operar a criança aqui e ganhar milhares de reais com cirurgias fantasiosas, né? É complicada essa questão. E fazer plano de saúde, com certeza. Plano de saúde. Então, é complicado, porque isso aí, esse problema pode chegar até aí, né? Pode chegar até aí. Mas eu acho que a gente tem que ter uma resposta para isso, né? Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Como servos de Deus, no caso, qual seria a resposta? E não só como servos de Deus, mas também como cidadãos, né? Como cidadãos. Então, eu tive pensando assim, primeiramente nesse nível humano, né? Como cidadãos, acho que, por exemplo, a gente já poderia começar a ligar ou mandar e-mails para os nossos representantes, né? Seja na esfera municipal, seja na esfera
estadual, seja na esfera federal. Né? Começar a escrever para eles e falar o que a gente pensa. Olha, eu votei em você para você me representar. Eu não quero nenhuma lei aí que venha prejudicar as pessoas de verdade. Né? Eu acho que nós, enquanto cidadãos, a gente tem essa responsabilidade também de fazer a nossa voz se ouvir para os nossos representantes, porque isso, como a gente já discutiu aqui, está refletindo lá no legislativo, né? No poder legislativo. Então, essa é uma questão, né? Uma parte de como a gente pode dar uma resposta. E, como servos de Deus, né? Como que a gente pode abordar essa questão? Como que a gente pode abordar uma pessoa como essa? Qual é a resposta que a gente vai dar? Resposta não como que a gente está sendo indagado, né? Mas como a gente pode abordar esse assunto com uma pessoa que está passando por isso ou algum familiar, que tem algum familiar que está passando por isso, né? Ajudar essas pessoas a encontrarem um significado mais real, né? Porque alcançar um significado, um propósito de vida, não por meios artificiais. Porque isso é talvez uma busca por um significado, um propósito, mas por um meio artificial. Né? Como que a gente poderia abordar isso? Primeiramente, eu creio que orando por essas pessoas, para Deus abrir o entendimento delas e ajudar, sabe? Porque eu creio que muitas delas devem até tomar remédio controlado para ajudar nisso, porque com certeza eu acho que elas têm alguns momentos de alguns lapsos, né, de realidade. E eu espero que Deus nesses momentos entre ali na brecha e faça essas pessoas cair na realidade, né? Cair na real mesmo. Mas é um trabalho que realmente o Senhor pode ajudar. Porque muitas vezes eles não querem ajuda. Principalmente da igreja, de pessoas que são crentes, né? Precisamos ter uma técnica, uma maneira de falar com essas pessoas sem agredir, sem ofender, sem ser agressivo mesmo, né? Tem que ter uma tática, uma graça. Eu digo uma graça divina, porque creio que só Deus pode fazer essa obra. Então, nós precisamos orar bastante para Deus dirigir a gente para essas pessoas. Sim, porque é um desafio novo, né? Vamos dizer, a gente não tinha isso há algum tempo atrás, né? E é lógico, muitos desafios vão aparecendo, né? Eu tive até vendo hoje ou ontem, parece que acho que 2 políticos falaram: esquece esse negócio de bebê reborn, nós temos que pensar em liberdade de expressão, né, que está sendo atacado também, mas esse é outro desafio. A gente não pode simplesmente ignorar os desafios que estão aparecendo, né? Parece que quem falou isso foi o Nicolas, né, e o Gustavo Geyer, né? Então, assim, às vezes eles estão lá lidando com a legislação do país, né, com coisas difíceis, altas demais, né? Mas não sei se eles se esquecem aqui do real, né? Da política em nível de rua. Eu né? acho do tete a tete. Pensa que é muita, assim, muita bobeira. Tá, mas eles vão lidar com essa questão do bebê reborn no aspecto legislativo, mas e a gente aqui que tem que lidar com as pessoas aqui? Né? Então, eu também creio que a melhor resposta é a palavra de Deus, né? Porque Jesus mesmo, Jesus é a verdade. E o que as pessoas estão vivendo com isso é uma mentira, né? Assim, eu sou mãe, é uma mentira, não é? Né? Eu tenho um filho,
Não tem, é uma mentira. Então, essas pessoas estão se alimentando com mentiras. Então, nós, como igreja, a gente tem que se alimentar primeiro da verdade e levar essa verdade para essas pessoas, além de orar, né? Levar o evangelho para as pessoas e fazê-las saber que elas têm identidade em Deus, elas têm um propósito em Deus. E o melhor ainda, que esse propósito pode ser alcançado através de medidas reais e não um subterfúgio artificial são esses bebês, né? Então, dando talvez esse choque de realidade, né? Levando essa palavra de que as pessoas têm identidade e têm um propósito divino, né? Deus tem um propósito para a vida delas e que elas podem alcançar esse propósito de forma real, de forma verdadeira em Cristo Jesus, né? Nessa questão especificamente de criança ser mãe, ser filho, através do casamento, né? da procriação, do sexo que Deus criou e ele fala, depois que ele criou tudo, ele fala, eis que tudo era muito bom, né? Sendo feito no Senhor, né? Tudo é bom, né? É claro que a gente está nesse mundo caído, né? Mas de forma final ele vai ser redimido, né? E haverão novos céus, nova terra, em que tudo vai ser restaurado. Então, se equipar, né? Com essa verdade de Deus para poder levar essa verdade para as pessoas e juntamente com a oração que você falou, eu acho que é importante para ter essa autoridade e esse poder espiritual para levar essa verdade, né? Porque não é só levar a verdade, porque acho que quando a gente sabe a verdade só aqui, não basta, né? Não. A verdade tem que estar aqui, tem que estar sendo vivida a cada dia e ser fortalecida através da comunhão nossa com Deus, né? Sim. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Eu vou continuar a minha pesquisa acerca desse assunto, ver se eu consigo conversar e trazer aqui para o pessoal alguma conversa no sentido mais técnico da coisa, né? E seguir então na produção dos conteúdos, né? Só mais um ponto que eu me lembrei agora. Essas pessoas, tipo, elas não querem Deus, não querem o método divino, mas o engraçado é que elas estão indo nas igrejas católicas, querendo que os padres batizem esses bebês reborn. E eles estão recusando. E já estão entrando na justiça também por causa disso. Mas como? Se elas não querem a Deus, não querem Deus, mas querem abençoar o boneco. Mas essa questão entrando na justiça, você já viu casos reais disso? Eu vi que alguns padres se recusaram a fazer batismo. Mas muitas delas, assim como elas querem o assento preferencial, elas vão querer ser atendida nisso. Vai querer que faça, né, o batismo. Disputas judiciais podem acontecer. Vão né? querer esses direitos que não existem. Eu só queria saber se já tem algum caso concreto, né? Porque eu sei que já tem caso concreto de ações judiciais para a guarda da criança, da criança do boneco. No caso dos padres eu não sei. Não sei. Mas tá perto, né? Mas tem caso concreto que já foram na igreja. Sim, e os padres recusaram. Se recusaram. Pois é. Como todos os desafios que a igreja enfrenta, isso vai se alastrando em toda parte, né? Também como com o problema da união homossexual, né? A pessoa não quer ter uma relação homossexual
entre eles querem ir lá na igreja e querem, assim, em muitos casos, obrigar que os líderes das igrejas, seja católica, seja protestante, obrigar esses líderes a realizar algo que a palavra de Deus não os legitima, não os permite fazer, né? Isso aí é querer que sejam tolerantes para com eles. Eles querem ser tolerados nos seus desejos, né? Na sua maneira de viver, mas não toleram o não, né? Não toleram o outro na sua maneira de viver, né? Então, assim, a gente pode até aceitar. Aliás, a gente aceita. A pessoa quer ter um boneco como filho. Tá bom, beleza. Né? Então, assim, a gente pode até ser tolerante. A gente pode até tolerar. Tem gente que hoje em dia tem cachorro, gato, mãe de pet, pai de pet, mas tá até ali, né? Sim, agora, imagina levar um pet para ser batizado na igreja, né? Porque ela é mãe, né? Ele é o filhinho, né? Então, quer dizer, essa questão também é complicado porque a gente tolera essas pessoas. E elas não podem nos tolerar quando a gente fala, tá, tudo bem, você pode ter um boneco como filho, mas eu não vou batizá-lo. Né? Aí não há tolerância, né? Isso é, de certa forma, injusto. De certa forma, não. É injusto, né? É injusto, é ruim. Mas, enfim, algo a acrescentar aí? A gente precisa pesquisar mais e trazer mais conteúdo sobre isso, né? Mas, por enquanto, é isso? É isso. A gente não sabe, né? Pode ser que amanhã, depois, já apareça alguma outra coisa aí. Coisas importantes sobre isso. Bom, enfim. Então, eu quero agradecer você que esteve aqui conosco até agora. Quero pedir que você se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo, né? Dê o seu like e para fortalecer o canal, para a gente ter condições cada vez mais de produzir esses conteúdos e trazer esses conteúdos para o máximo de pessoas possível, a fim de que a palavra de Deus, a vontade de Deus seja conhecida, a palavra de Deus seja proclamada, né? E a vontade de Deus seja feita aqui na Terra. Agradeço a sua presença, a sua companhia, e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.